Bom dia, galera. Olha só, nós vamos falar na terceira e quarta semana sobre a Revolução Russa, sobre a Rússia. Vai ser meio coladinho as duas semanas, tá? Mas eu vou mandar material nas duas semanas. Então vocês vão ver aí nos mapas mentais, nas postagens que eu vou fazer ao longo do mês para vocês, onde se localiza a Rússia. Primeiro a gente tem que saber o que é a Rússia. Inclusive eu mando um mapa aí para vocês, dividindo os continentes. O que é a Ásia, o que é a Oceania, o que é a América, o que é a Europa, tá ok? Então vocês... O que é lá onde está, e eu mando onde está inserido a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, tá? Ela é muito grande e teve momentos dela ser maior. Por que isso? Por causa dessa Revolução Russa. Então a Rússia, ali por volta do começo do século passado, 1901, vai andando, era um país extremamente atrasado no sentido econômico, no sentido de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, eles eram essencialmente agrícolas. O que quer dizer ser essencialmente agrícola? Quer dizer que você é atrasado, você não desenvolvendo a indústria, é muito ruim não desenvolver a indústria, porque na indústria é que você acelera a produção e tem condições de compartilhar, vender e negociar com o resto do mundo, né? Os excedentes que você tem de alguma coisa que você produz. Se você fazer um paralelo com o Brasil, nós temos um problema nesse sentido também. Muito pouco se investe na indústria do Brasil. Por exemplo, agora na Covid, vou falar sobre isso porque a gente sempre tem que relacionar a história para entender coisas. Então, por exemplo, agora no momento da Covid, foi se descobrir que a gente não produz máscara, que a gente não produz luva, que a gente não produz um insumo de vacinas. A gente faz muita vacina, tal, mas precisa de insumos, matéria-prima de outros países, que a gente precisa de respiradores de outros países. Então, você já pensou? Você tem um país que produz tudo isso aí para o mundo inteiro numa pandemia e não dá conta de tudo mesmo. Então, a gente tem que produzir, tem que ter uma rede de indústrias aí muito grande no país para um país se desenvolver, tá? E a gente produz, por exemplo, muitos grãos, mas a gente manda esses grãos para o mundo inteiro, in natura, ou seja, o grãozinho. Lá eles agregam valor. O que é agregar valor? Vocês sabem? Olha só, você pega o grão e vende ele por um preço. Você transforma ele em óleo, esse preço quadriplica. Então a indústria agrega valor ao teu produto. E o Brasil é muito pobre nesse sentido ainda. A gente produz muito, mas não industrializa. Então a gente produz muito algodão, mas não faz o tecido. Faz pouco. Você produz algodão, mas faz poucas fraldas, por exemplo, insumos de hospitais, né, que usa muito algodão. Tá, entenderam mais ou menos, né, a importância da indústria para um país? Ela é extremamente importante. E a Rússia, lá no começo do século passado, já desde 1700 e tanto, a Revolução Industrial vem acontecendo, em 1900 e pouco, na Rússia, isso não acontece. Inclusive, eles são chamados, vocês vão ver aí nas apostilas, nas pesquisas que vocês fizerem, que eles são chamados de pés de barro. Pés de barro. Por quê? Porque eles vivem com o pé no barro, na roça mesmo, primitiva praticamente. Uma cultura de subsistência. O que é uma cultura de subsistência? Que eu produzo só o que eu preciso para sobreviver. E mal. E a Rússia teve, por conta dessas coisas, péssimos momentos. Morreram milhões de pessoas de fome ali, de fome, porque eles têm um agravante. Se eu só produzo alimentos, o necessário para mim viver, e você tem um clima extremamente hostil, o que ele é hostil? Hostil é ruim, um clima ruim. Lá faz muito frio, muito frio. O norte da Rússia, quando a Rússia vivia em guerra, ela mandava os prisioneiros para o norte, chamado Sibéria. Sibéria é ali um
um lugar mais extremo ali do norte, né? Ali perto do Polo Norte. E é muito frio. Então, depende se você está em guerra, se você está com problemas, você vai morrer de fome mesmo, porque não vai achar nada para comer, tá? Assim, lá atrás a gente estudou que Napoleão invadiu vários países e acabou perdendo a guerra praticamente por causa do frio hostil da Rússia, né? Ele queria invadir a Rússia e a Rússia ele não conseguiu, o exército não conseguiu se manter vivo sem comida e no gelo. Tá, então esse era o panorama da Rússia. Então, esses pés de barro, esses operários, esses camponeses começam a se revoltar. E eles, num primeiro momento, em 1905, eles fazem uma carta ao czar. Bom, czar é o nome do rei lá. Ele é um rei, ele é um ditador, absolutista. O que é um absolutista? Aquele que manda em tudo. Então, o absolutista, ele é um cara que manda em tudo. E lá ele não é chamado de rei, ele é chamado de czar. E eles levam isso para uma praça lá em São Petersburgo, que é uma praça muito conhecida, tal, em Berlim. E é uma carta para o czar para melhorar a condição de vida das pessoas, do povo que está morrendo de fome. E o exército ataca e milhares de pessoas são exterminadas ali, literalmente. Esse momento, em 1905, esse fato é chamado de Domingo Sangrento. Tem até filmes, se vocês procurarem sobre isso. É muito triste. E aí começam as rebeliões, começam as revoltas, né? Querendo se tirar o czar do poder, que era... o czar era Henrique... Parece que é Henrique... Nicolau. Nada de Henrique. Henrique é mais rei da França. Nicolau II. Então eles querem tirar Nicolau II do poder. E aí começam as rebeliões. E em 1917, o czar... o mundo está em guerra, na Primeira Guerra Civil, né, que vocês viram a semana passada. A Guerra Civil vai de 14 a 17, né? E ele manda a Rússia para lá sem munição, sem armas para todo mundo, o exército totalmente, até sem alimentação adequada, e morre milhões de pessoas, milhares de pessoas nesse enfrentamento. Parece que dá a entender que ele manda de propósito já para diminuir o exército dele. É um cara insano, né? A gente tem encontrado muitos caras loucos pela história, né? Vocês vão ver aí. E começa a Revolução Russa, né? A Revolução Russa, essencialmente. Eu vou dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar muito pesado e a gente continua. Beijo por hora. Ó, sempre à disposição de vocês, tá?